Fala, Robson. Ô, meu amado, como é que tá você, meu querido? Uma Estamos alegria, um no prazer falar com ar você. agora. Como é que tá? Tudo bem? Estamos caminhando aí, graças a Deus, e vivendo pela misericórdia. Tá me escutando bem? Tô te ouvindo bem. Maravilha. Família, todo mundo na Santa Paz? Estamos aí, tudo bem, graças a Deus, a família na bênção, os filhos, neto, na bênção. Graças a Deus. Então, primeiramente, eu quero agradecer a tua disponibilidade de estar batendo esse papo aí comigo. Queria que as pessoas que vão nos assistir soubessem que somos irmãos, praticamente crescemos juntos, né? E isto é muito bom ter você como meu irmão, como minha família, né? E saber também que você, poxa, bacana, tem um trabalho maravilhoso. E eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu nome para o pessoal, falasse, se apresentasse para a galera aí que está assistindo a gente. Sim, uma boa noite a todos. Eu sou o evangelista Robson Carvalho, sou presidente do projeto Vida Nova hoje. Esse projeto faz um trabalho com dependentes químicos, pessoas que têm problemas com álcool e também com as drogas. Em questão de 8 anos aí, esse projeto tem alcançado pelo menos 660, 70 vidas, mais ou menos isso a gente já tem alcançado, tirado pessoas do álcool também, das drogas. Fazemos trabalhos com moradores de rua, é um trabalho de amor mesmo, um trabalho em que o Senhor colocou no nosso coração por gratidão a tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Pô, maravilha, Esse é o nosso Robson. trabalho. A gente sabe que as religiões em si, né, elas existem muitas divergências, mas aqui não é o caso, não é o que trouxe a nosso bate-papo aqui hoje. Eu queria que você falasse sobre esse trabalho, de quando você começou esse trabalho, o que te incentivou a isso, porque eu sei que a luta que você tem, né, desse resgate das pessoas, os adictos, né, os dependentes químicos. Queria que você falasse desse trabalho um pouquinho aí para nós. Esse nosso trabalho, ele deu-se início, você é minha família, você tem o conhecimento, você quer passar aos companheiros e companheiros aí que estão nos assistindo. Foi um trabalho que se deu através da nossa recuperação. Nossa recuperação, eu, durante muito tempo, vivi no mundo das drogas. Eu, durante muito tempo, morei debaixo de uma ponte. E, a partir do momento que houve uma transformação na minha vida, a fé ajudou a transformar a minha vida. E, Certo? através dessa transformação, por gratidão a aquilo que está acontecendo hoje na minha vida, eu quero ver isso acontecendo na vida de outros também, porque, na verdade, pessoas que entram no crack, cocaína, essas drogas aí, as pessoas sabem que é um caminho que não tem volta. Vai encontrar o Entendi, caixão e o cemitério. Só entendi. que a fé me ajudou muito a, a minha recuperação e até hoje me ajuda. E é por esse motivo que a gente fundou esse trabalho e acolhe as pessoas. Certo? Tem quanto tempo já esse trabalho que você faz? Pelo menos 8 anos. Poxa, que bacana. Eu tenho um iniciado aqui meu, que ele tem uma clínica também de recuperação, ela chama Clínica Recuperando Vida, em Piracicaba. E ele já Que faz também maravilha. esse trabalho há um tempão. É muito bacana lá, ele tem muitas atividades, ele tem recuperado muitas pessoas. Depois eu vou colocar também o endereço, o telefone dele no link.
depois, se você quiser também passar o seu para a gente colocar depois junto ao vídeo, Sim. para as pessoas que se interessarem, né? Porque até isso a gente tem que procurar lugares sérios, né? Porque a gente ouve falar muitas clínicas que, poxa, as pessoas também não dão o suporte pro dependente, né? A gente ouve tantas histórias, então isso daí também é muito importante. A gente está ligado a lugares sérios, né? Pessoas que realmente fazem um trabalho de recuperação, né? O que você fala sobre isso, Robson? Então, isso é importante, sabe por quê, abençoado? Porque hoje, infelizmente, tudo, de uma certa forma, virou comércio. Eu vou ser bem sincero, mas existem ainda pessoas como esse seu amigo que eu não conheço, mas teria o prazer de um dia conhecê-lo. Só não quero ir lá em Piracicaba mais, cara. Eu tenho medo de ir em Piracicaba. Sabe por quê? Tem uma rua chamada Boa Morte lá, meu. Eu não quero passar por lá porque eu gosto de viver, cara. Tá certo, Mas, tá enfim, certo. então, porque a brincadeira de lado, eu falar agora. Acontece. É bom nós sabermos aonde estamos levando o nosso ente querido, sendo um trabalho sério, porque se não for um trabalho sério, não vai ter como essa pessoa se encontrar. Porque eu vou dizer de mim, o que eu precisava, abençoado, era me encontrar comigo mesmo. E esse encontro eu tive através da fé. Então, é tão complexo isso, né? Porque você vê, até para as pessoas, né, menos favorecidas, é diferente, né, o olhar, né? Uma pessoa que tem uma condição melhor, ele é dependente químico, né? O que não tem uma condição melhor, ele é o É nóia. viciado, o drogado, o nóia. Então você vê que até a sociedade ajuda para que a pessoa parece não sei, tem uma coisa muito essa separação, essa coisa, essa situação que a sociedade faz, né? Esse julgamento que a sociedade faz é muito triste também para o dependente, né? Porque eu acho que isso aí, a dependência química é um problema é, 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 de saúde, né? Não é só ter lá os dependentes, é tudo nóia, tudo isso, né? Porque o que tem condições, não. Esse daí, ele é, ele é somente um dependente e ele vai se curar, né? Mas isso, você concorda comigo que isso daí é um problema de saúde pública, a dependência química no Brasil? Sim. Segundo a ciência, vai dizer que a dependência química ela é uma doença crônica, progressiva, incurável e ela é fatal. Na verdade, trazendo para a ciência, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Existe um tratamento que eu também participei, é DNA, e Certo. e tem Isso é uma fantástico, cartilha, Robson. e vai ter uma cartilha a seguir, porque a recuperação não é somente eu entrar dentro da clínica, dormir, comer, beber 6 meses, sair de lá e entender que eu estou transformado. Não. Você tem que ter Entendi. encontro com o dependente, precisa ter encontro com ele mesmo. Entender que alguns tipos de situações, ou de lugares, ou de coisas, que para ele já não vai dar mais. Para ele já não vai dar mais. Entendi. Alguém vai lá, meu irmão, toma um copo de cerveja e vai embora para casa. Se eu tomar um copo de cerveja, meu irmão, eu vou para a biqueira e vou querer cheirar tudo que tem lá. Então, eu entendo que para mim não dá. Mas também não critico quem toma uma cerveja. Entendi. O problema não está na É. cerveja, está em mim. Está em E mim. isso, muito importante você colocar isso, Robson, porque é muito fácil a gente apontar, né? Sim, Eu tive alguns contatos, tenho, né, com alguns contatos com alguns adictos, e eu tive a oportunidade de ler os 12 passos. E eu achei aquilo fantástico, mas é muito interessante, né? Que é uma disciplina, né? Eu queria que você falasse sobre isso, mas que é uma disciplina para o adicto, seja ele droga ou álcool, mas aquilo para a vida é muito importante também, né? Acho que sim. todos nós, mesmo não tendo a dependência, né, química, mas temos outros tipos de dependências, poderíamos ler aquilo e refletir sobre aqueles 12 passos.
né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 12 passos. O que me tocou mais em NA foi o primeiro passo. O primeiro passo vai dizer que eu tenho que entender que eu sou um adicto, eu tenho que entender que nas minhas palavras grosso modo, que eu perdi para a droga e tenho que jogar a toalha. O segundo passo vai me dizer que eu tenho que procurar um PS para poder me ajudar a eu sair daquela situação. Então, eu vejo que dentro do homem existe um espaço, um vazio, que só esse PS vai conseguir preencher. Quando eu falo de PS, infelizmente, abençoado, a política, o futebol, a religião, ela nos dividiu. E Cristo vai dizer, ó, qual bom e suave que vivamos em união. Certo? Certo. Então, isso nos dividiu. Por quê? Porque o PS dele é a cadeira, o outro PS dele é o Deus A, é o Deus B. E aí, de repente, um pode se sentir melhor do que o outro, porque o meu PS é esse. Então, lá existe um respeito para com o PS do outro. É aquilo que eu te falo. Existe não é uma intolerância religiosa, existe um respeito com cada ser, com aquilo que ele se encontrou. Então, é necessário que nós tenhamos um respeito à crença do nosso irmão. Como o nosso irmão Sim. também tem uma crença, tem um respeito com a nossa crença. A falar de 12 passos, o que me toca muito é o evite e o procure. Vai estar falando lá, assim, vou falar grosso modo, evite lugares, hábitos e pessoas. Aí vai estar assim, ó, procure pessoas que possam te fazer bem, procure lugares que possam te fazer bem, procure coisas que possam ocupar o seu tempo. Só que eu, como fui sempre malandro, eu trocava. O que era para evitar, eu procurava, e o que era para procurar, eu evitava. E aí é o seguinte, Então, 20 anos de droga. então, Robson, mas isso daí, você não acha que é na vida que nós temos que fazer isso? Você não pensa também, independente da droga, independente, porque que nem eu costumo dizer que todos nós temos um vício, né? Sim, Uns pode levar à destruição, outros não, mas enfim, todos nós temos uma fraqueza. Você não acha que isso é muito importante para a nossa vida, a gente entender que nós temos que estar de pessoas boas, né? Entender que a gente tem que praticar coisas boas, né? Que onde entra a fé, onde entra o caráter, onde entra você querer o melhor para você, mas sempre entendendo que eu não posso prejudicar o outro, não posso passar por cima de ninguém. Concordo com você nisso, abençoado. Por quê? Porque adicto traduzido quer dizer escravo de. Ok. Cada um tem, como você falou, cada um tem uma deficiência. E isso, trazendo para a nossa vida, o que me deixou ainda no começo da minha recuperação, que a recuperação é a vida inteira, o que me deixou ainda mais triste na casa de recuperação foi o quê? Eu descobri na casa de recuperação que eu nunca tive problemas com drogas. Mas como é que é isso? Você fumou droga há 20 anos, nunca teve problema com droga? Não. Eu descobri que o problema era a droga do meu comportamento. E quando você fala sobre a vida, esse comportamento eu tenho que caminhar com ele a vida toda e me policiar de muitas coisas. E isso cada um com seus monstros. Eu tenho os meus. Todo dia eu tenho que matar gigante, tenho que matar leão, mas todo mundo tem o seu monstro. E esse quando eu fui descobrir isso, cara, e aí eu fiquei doido. Aí depois, quando eu descobri isso aí, ainda o monitor falou, não, cara, e você ainda é impotente a um monte de situação. Aí eu comecei a pensar, sou impotente ao quê? Imagina a mãe gritando teu nome lá embaixo, você vindo com a sacola da feira, anda logo! Eu sou impotente, isso me perturba. Imagina a mulher tá limpando a casa e está querendo comer. Eu sou impotente. O filho querendo usar, meu irmão. Então, eu sou impotente a diversas situações e isso me faz, a cada dia, procurar policiar a minha vida
E aí eu entro na oração da serenidade. Essa oração vai dizer assim, dá-me coragem para aceitar as coisas, para modificar as coisas que eu posso. Coragem para reconhecer, sabedoria para reconhecer a diferença. E coragem para eu modificar aquelas que eu posso. Tem coisa que eu posso modificar, tem coisa que eu não posso modificar. Show, Robson. Perfeito, Eu gostou desse perfeito. trabalho. Pô, Robson, isso é maravilhoso falar sobre isso, mas isso daí difere de religião, né? Indifere, porque, na verdade, a fé é uma palavra que significa confiança, crença, Isso. credibilidade. Exemplo, acreditar em alguém, ou em algum ato, ter esperança, dar fé, afirmar em Isso. verdade. Independentemente da tua crença, a fé te faz chegar mais perto de um ser superior, certo? Sem Através dúvida. de um ritual, através de uma oração, Isso. através de uma reza. Cada um tem a sua forma de lidar com a sua crença. Isso indifere. E eu vejo que a fé, ela muda caráter, Rogério. Ela muda caráter. Porque a partir do momento que você vai... muda. Se eu traduzir a fé, é uma palavra de origem grega, chamada pistia. Ela vai me indicar que é a noção de acreditar. Aí, em latim, certo. É fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Quando que a fé muda caráter? Quando eu tenho a fé em algo, eu quero estar perto daquilo. E aquilo sendo bom, muda o meu caráter. Muda o meu caráter, Muito muda a minha bom, forma Robson. de viver. Concorda comigo? Nossa, como é importante essa fala sua, porque realmente quando a gente tem quando a gente tem alguém em quem espelhar, em quem seguir, a gente melhora. Eu acho que a fé é isso, né? Melhora. A fé é em tudo, né? A fé, até a fé na gente, né? Como você colocou aí, acreditar que eu posso me tornar melhor, eu ter fé em mim, que eu posso ser uma pessoa melhor, né? Que eu não vou trazer tantas dores para quem eu amo, porque isso também é fé, né? Então, é muito bonito mesmo essa sua fala, é uma coisa que eu fico bastante emocionado por tudo que nós passamos de vida, né? Por tudo que nós vimos, o que aconteceu, e hoje você ter certeza que você conquistou a fé em você, primeiramente, né? Sim. Que eu acho que isso é o mais importante, a gente conquistar a fé na gente. E a fé de fora, que é das religiões, que eu costumo falar que a gente tem dois tipos de fé. Primeiro, nós temos que acreditar em nós, né? Temos que ter fé na gente. E a fé de fora, ela vem para compor esse acreditar e a gente conseguir alcançar os objetivos dentro de um contexto de vida, né? Onde o princípio de vida é não prejudicar a vida do outro. Eu acho que isso daí é o primordial para a vida do ser humano. E eu acredito que fé também está dentro disso daí. Mas eu fico muito feliz mesmo com essa tua fala. Muito importante as pessoas entenderem que a fé do acreditar que você falou, ela também acreditar nas pessoas, né? Ela também é como um cristal, né? Se quebra, é difícil colar de novo, né? Verdade. Quando a gente deixa de acreditar em alguém, deixa de acreditar na gente. Então, acho que a gente tem que todo dia estar exercitando esta fé, exercitando palavras, pensamentos positivos. Eu acho que isso daí que vai deixando cada vez mais eu ciente do que é o certo, o que é errado, e eu conquistar a minha felicidade, né? Cientificamente, falando de fé, a fé ela é boa até para a saúde. Sem dúvida. Ela muda o quadro médico de qualquer pessoa. Por exemplo, uma pessoa que vai ao médico, ela recebe a notícia de que ela está com câncer maligno. O médico já fala, você tem pensamento positivo, você precisa pensar coisa boa, porque se você ficar pensando, eu tenho um câncer, eu vou morrer, você vai rápido. Mas quando a pessoa tem fé e acredita
que aquela situação ela vai superar, ela consegue superar e evolui na saúde dela. Verdade. Dentro da minha crença, a Bíblia ela vai dizer assim, que a fé, dentro da minha crença, é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Hoje, o grande problema da fé é que as pessoas elas só ficam acreditando naquilo que falam. Elas não vão procurar ler, elas não procuram se informar. Aí falar que ele é religioso é nada. Se ele fosse religioso, se ela fosse religiosa, eu falo de pessoas, não estou dizendo nome de ninguém, nem tampouco religião A ou religião B, primeiramente ele ia entender que dentro da crença de que eu prego, eu vejo uma crença em um homem que veio até a terra e que não veio apontar ninguém. Ele veio amar, ele veio dividir, ele veio não dividir pessoas, ele veio dividir as coisas, ele veio fazer uma revolução naquilo que estava acontecendo. O pobre era excluído. Ele falou, não, ele tem que estar junto. A criança era mal falada, não, ele tem que estar aqui. A mulher era repudiada. Ele falou, não, ela tem que estar junto. Sabe? Alguém que tivesse uma lepra, algum tipo de situação, tinha que ficar fora. Ele falou, não, tem que estar aqui dentro. Entendeu? O ladrão, ele foi e abraçou Zaqueu. Ele foi lá e abraçou o povo. Então, na verdade, quando fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, amado, se eu não amar a mim mesmo, como é que eu posso amar o meu próximo? Então, quando eu aponto o meu próximo, quando eu falo mal do meu próximo, quando eu não recebo a crença do meu próximo com respeito, espera um pouquinho, eu estou amando ele. Eu creio num Deus que faz alguém sorrir e o outro chorar. E o Deus hoje que eu sirvo não é o Deus que está dentro do templo. É o Deus que se fez e que está crescendo a cada dia dentro de mim. Isso é muito bom, Robson. Você vê, dentro do IFA fala, né, que feliz daquele que ia acreditar naquilo que ele nunca ia ver. Né? Você percebe? Então, a fala ela é muito semelhante, muito interessante, né? Só que, infelizmente, e Olodumare, né, o criador falou que as pessoas só iam acreditar naquilo que visse. Então, não adianta. Então, isso é tão interessante que, como você falou, Jesus veio, andou com os leprosos, com os bandidos, com as prostitutas, com as pessoas que eram consideradas as pessoas as piores, né? E ele levou autoestima, levou história, ele levou a tua fé, né? A fé interior a cada um. E assim cada um conseguiu obter seus objetivos, né? E você vê que é interessante, né? Mesmo a gente vendo tudo isso, mesmo você falando da sua fala, eu falando da minha aqui, o Olodumare falou que infelizmente as pessoas só iam crer naquilo que visse, que eles não iam acreditar no que não tinha, nada ali, não era o invisível. Daí a gente começa a observar que igrejas monstruosas, como no meu caso, templos monstruosos, que a pessoa precisa ver, né? Ela precisa tocar para ela acreditar, para ela ter fé, né? E você começa a perceber que esse mercado, né? Que é uma coisa muito atraente, né? As pessoas crescendo cada vez mais, e cada vez mais lugares maravilhosos, e esses lugares cada vez mais cheios, porque a pessoa precisa ver, né? Ela precisa ver, tocar, para ter certeza que ali tem fé, ali tem Jesus, no teu caso, né? Como cristão, e no meu caso, ali tem o orixá certo, porque a pessoa é próspera, ela tem um carro, ela tem isso, aquilo, outro, e isso se torna muito vazio, né? Mas é uma coisa tão corriqueira da gente ver isso, porque você tem no seu lado, eu tenho no meu também, e a gente
fica meio sem saber, né? Porque é sempre, eu preciso ver o que você tem para eu saber se você tem Deus realmente dentro de você, se você tem dinheiro, se você tem isso, se você tem aquilo. É difícil, né, Robson? O que na igreja vocês pensam sobre isso? Ou tem pessoas que pensam como nós estamos falando aqui, ou todo mundo acha que tem que ter as coisas para ter Deus, para ter Jesus? Essa fala é muito bacana, porque até mesmo dentro das igrejas hoje, falando da nossa caminhada aqui, Varão, infelizmente, pessoas, eu vou dizer assim, mal informadas, porque o profeta vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando eu começo a conhecer, eu começo a entender que o problema não está no lugar, está em mim. Quando você fala da sua crença, as pessoas veem aqui está o orixá certo, aquilo. Às vezes, meu irmão, ela passou por um monte de lugar e ela não conseguiu nunca se encontrar. O problema nunca foi o lugar. E o problema sempre foi ela. E ela nunca teve um encontro com si mesma. Dentro das igrejas, infelizmente, eu não quero desmerecer os meus companheiros evangélicos, mas, como você disse, virou um mercado. Virou um mercado onde as pessoas estão parecendo no tempo da indulgência, estão comprando a fé. Estão comprando a fé. Sendo que é algo que é gratuito e nasce e vive dentro de cada um de nós. Porque isso, falta de conhecimento. Pessoas que não tiveram um encontro consigo mesmo. E, infelizmente, não está só desse lado aí, não, meu irmão. Isso está geral. Se eu falar para você de Martim Lutero, de William Seymour, se eu falar de Daniel Berg, todos esses um dia foram perseguidos por conta que saiu fora do monopólio, saiu fora do mercado. E quem sai fora do monopólio é perseguido e é apontado. E hoje, eu não vivo no monopólio. Eu vivo debaixo da minha crença, porque a minha regra de fé é a Bíblia Sagrada. Vocês têm a de vocês, nós temos a nossa, a minha regra é a Bíblia, eu vivo debaixo dela. Por isso que eu não vivo debaixo de monopólio, porque, infelizmente, é isso que tem acontecido. Cara, é um pouco... Eu tive falando numa live anterior, e eu falei sobre o sistema, né? E eu falei bastante sobre... A gente falou um pouco sobre racismo também, e eu falei que o sistema ele vai fazendo isso, né? Nós fazemos parte de um sistema capitalista, Robson, onde o capital é quem manda. Então, o capital também ele entrou dentro das religiões. Entendeu? O meu pai, você sabe, meu pai foi evangélico, ele foi pastor da Assembleia, que Deus o tenha. E um dia eu conversando com ele, ele falou, filho, o pai vende mel para sobreviver na porta da igreja. Mas ele foi um dia numa reunião dos evangélicos, lá de todas as igrejas, num parque, tem gente que chega de helicóptero, que também não é problema ele chegar de helicóptero também, tá? Porque isso daí, de repente ele chega de helicóptero, porque graças a Deus ele tem as condições do helicóptero e assim vai indo. Mas ele falou que a diferença e quantidades de fiéis na igreja é muito grande. E eu vejo isso acontecer também no meu meio. Tem muitas pessoas que não têm tanta visibilidade, mas tem muita força espiritual, muito axé, muita fé no que faz, também não é bem quisto, ninguém sabe quem é, as pessoas nem sabem o nome, né? Então, isso aí vai muito do mercado mesmo, acho que essa forma capitalista que vivemos, ele é muito cruel, né? Porque ela consegue comprar as coisas, né, Robson? Ela compra a sua fé, como você falou, ela compra os milagres, como no meu caso, ela compra tudo, ela vai comprando, né? Mas um dia não vai conseguir comprar tudo, né, Robson? Porque não tem como comprar essas coisas, né? Sei lá, eu espero que um dia mude, né? Eu espero que as pessoas, primeiramente, o que eu espero é que as pessoas tenham conhecimento, independente de qual segmento religioso. Porque o conhecimento te liberta, você não entra dentro do sistema, né? Quebra paradigmas, né? Enquanto ficar na ignorância, no escuro, né? No não saber, é isso, Robson. O dinheiro
ele sempre vai prevalecer. Ele sempre vai falar quem é o melhor, infelizmente. Existem muitas pessoas dentro da religião à deriva. Por quê? Porque eles não procuram conhecer o teu segmento. Eles não procuram conhecer o segmento. Quando você, na sua fala, você fala para mim que as pessoas eles acreditam naquilo que eles veem. E é bem verdade. Jesus Cristo tinha acabado de ressuscitar, ressuscitou. Foi lá ver os discípulos, andava com 12 cabras do lado dele. Não teve um que falou assim, deixa eu colocar o dedo aí para saber se é você mesmo. Eu quero colocar o dedo para saber se é você, Tomé. E aí Cristo falou para ele assim, bem-aventurado, Tomé, foram aqueles que não viram, mas creram. Então, tem coisas que eu não preciso ver. Isso é fé, cara. Isso é eu acreditar. Isso é luz do Espírito. Isso é luz na vida. É paz que excede todo entendimento. Fé. Acreditar. Olha que interessante, o Robson. Qual era a religião de Jesus Cristo? Não tinha religião. Então, ele era o Messias, o enviado. Foi enviado por Deus para poder trazer alguma coisa que na Terra estava faltando. Então você vê isso, você vê como o ser humano fez, né? Ele deu um jeitinho de fazer isso virar religião. A religião matou Cristo. Né? Você vai falar sobre isso, Ele deu um jeito disso virar religião, como o Ifá, um Messias que eu também sigo, né? Ele também não tinha nenhuma religião, ele tinha a palavra do Criador. E com a palavra dele, ele mudou toda uma cultura, né? E vem cada dia mais trazendo verdades para nós. Mas o mais importante que ele fala é sobre as nossas virtudes, nosso caráter. Isso é mais importante do que tudo. Entendeu? Independente de qualquer coisa, qualquer crença, a fala do Ifá é em cima de virtudes. Né? Fala isso aí, você falou que a religião matou Cristo. Fala isso daí para mim, Robson, por favor, para nós, né, que estamos ouvindo. Porque, na verdade, naquela época, quem dominava era o Império Romano. O Império Romano dominava tudo. O Império Romano ganhava dinheiro dentro dos templos. O Império Romano entrava nas cidades, como se eu pegar Marcos, capítulo de número 10, verso de número 51, eu vou falar sobre um menino por nome de filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Esse menino era filho de um militar que tinha um comércio. Esse militar ele tinha a sua aposentadoria, certo. Ele era reformado. O Império Romano vinha tomando tudo, o Império Romano tomava tudo, era uma religião. Vocês tinham tanto que, numa das cartas de Apocalipse, vai João, através da palavra de Deus, ele vai refutar e contra alguém que está fazendo festa para o imperador. Ao invés de adorar o Criador, eles estavam adorando o imperador da época. Certo. Então, meu irmão, quando Cristo vem e se manifesta, na verdade, quando Herodes vai mandar matar todas as crianças daquela cidade, que algumas do Senhor vem e fala para Maria e para outra cidade, Herodes não estava querendo matar somente um menino. Herodes estava preservando o trono, porque ele sabia que ali um rei tinha nascido, alguém que ia reinar. Só que o reinado dele não era na terra, ele não conseguiu entender o reinado de Cristo. Então a religião foi lá, meu irmão, e matou ele. Espera um pouquinho, cara, esse cara está atrapalhando nossos interesses. Esse cara está atrapalhando a nossa caminhada. Quando eu falo para você de Martinho Lutero, meu irmão, o Papa estava vendendo indulgência. Se você quiser comprar a tua tranquilidade, a tua salvação, compra a indulgência. Só que o apóstolo Paulo diz que a salvação é gratuita, é pela graça. E aí, Martinho Lutero foi lá, meu irmão, e colocou 95 teses na frente da igreja. Teve de correr bastante, hein? Ou pé nas costas, porque senão ia morrer feio. Então, na verdade, abençoado, a religião, ela não é muito boa. A religião em si, ela não é muito boa. Quando eu falo assim, questões, não a religião, cada um tem sua crença, mas
Quando a gente fala de religião, quando a gente fala de religião, nós estamos falando, Robson, de pessoas que ele fala que aquilo é dele. Eu sou dono desse Deus, eu sou dono desse Jesus, que eu que sei. A mesma coisa no meu segmento, eu sou dono do Ifá, que eu que sei o Ifá, eu que sei as coisas do Orixá, eu que sei as coisas do Candomblé, eu que sei. Então, para você chegar até a mim, para você chegar ao meu conhecimento, você precisa muito. É disso que nós estamos falando. Sendo que Deus, Jesus, Ifá, Orixá, para mim é tudo livre. Qualquer um pode chegar a eles, basta ter o coração puro. Entendeu? Basta ter lá, falar, preciso. Eu dentro de uma igreja, eu dentro de um centro, eu dentro de uma umbanda, eu dentro de uma quimbanda, não importa. Né? Basta eu crer que aquilo lá vai me ajudar a melhorar, primeiramente, eu como pessoa, como caráter, como homem, né? E depois eu ter coragem, né? Ter fé em mim, para que eu possa buscar os meus objetivos, já está tudo certo. Quando as pessoas se tornam donos daquilo, daí eu acho que perde muito. Acho que perde a essência, perde o axé, perde a força daquilo, né? Então, é complexo isso, né? É muito complexo mesmo. Mas dentro da igreja, vocês sabendo de tudo isso, e como vocês conseguem lidar? Sabendo sobre as questões financeiras da época, sabendo que Jesus foi morto por causa da religião, sabendo de tudo isso, e mesmo assim, a gente vê cada dia mais igrejas, mais pessoas falando e que aquilo é o certo, que eu sou certo, que eu sou certo. Como vocês conseguem lidar com isso? Você que teve uma fala tão importante agora para nós. Então, dentro da nossa crença, a gente também encontra muitos donos da palavra, né? Os aí que está acima de Paulo, acima de João, acima de Mateus, e se marcar é a quarta pessoa da Trindade. É o Espírito Santo deles. A gente consegue lidar com isso por conta de que a gente procura conhecer, procura saber, e o maior legado que aquele que a gente acredita e que segue deixou foi a humildade. A humildade de alguém que era grande e se fez pequeno. De alguém que era o líder e se fez servo. Isso é a essência do Evangelho. Ser pequeno para que ele te faça grande. A questão de algumas pessoas que, infelizmente, continuam vivendo como os romanos, querendo tomar aquilo que é dos outros, porque existe também muitos romanos ainda no nosso meio, no dia de hoje, vivendo daquela forma, a gente lida com eles como o próprio Cristo conseguiu administrar na época, atitudes, não é nem palavra, atitudes. E porque quando você fala em caráter, a própria Bíblia Sagrada vai dizer para nós que quem está em Cristo é nova criatura. Então, não vai adiantar eu estar dentro da igreja, estar servindo a Deus e eu não ter caráter. Não adianta eu ir para o candomblé, para a umbanda, quimbanda, qualquer tipo de religião, muçulmano, e eu continuar sem caráter. O importante da nossa fé é o caráter ser mudado. Nós temos um caráter transformado. O apóstolo Paulo disse: quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, senão a minha fé não vale de nada. Eu estou indo fazer o que dentro do templo? Eu estou fazendo o que lendo o Ifá, se não houve nenhuma transformação? Quando você fala em ser grande, tem muitas pessoas que eles pensam: eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande líder. Irmão, eu só quero ser um melhor pai de família, quero ser um melhor amigo,
quero ser um melhor avô, quero ser um melhor colega. Isso para mim é ser grande, sabe? Dentro de mim. Eu tenho que crescer dentro de mim. Eu não preciso de fama, eu não preciso de estar com meu nome nos holofotes, eu não preciso disso. Eu preciso que essa fé, que essa crença que eu tenho me faça ser melhor, mas não é melhor do que o outro, é melhor dentro de mim e melhor para mim. E também aqueles que estiverem ao meu lado, eu, consequentemente, você é uma pessoa melhor para aqueles que estão ao meu lado, e não melhor do que aqueles, mas para aqueles. É bênção. Sabe quem é o Agostinho? Agostinho, se for o que nós estudamos dentro da teologia, chamado Padre Agostinho, tem uma grande participação dentro do Evangelho. É esse que você fala? Isso, lá da Grande Família? Jorge Cardoso? Como é que é? É o do Agostinho, Agostinho Carrara. Agostinho Carrara. Porra, eu sou fã dele, cara. O cara, ele fala cada coisa fantástica. E ele escreveu um negócio que eu queria falar aqui. Pedro Cardoso. Pedro Cardoso, isso, Pedro Cardoso. Eu conheço ele como Agostinho. Acho que ele já mudou de nome, só ele não sabe. Já que ele não gosta muito, mas... Ele escreveu uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ele fala assim, né, que Jesus, ele nada escreveu. Ele contava histórias e ele andava com prostitutas, enfim, com os leprosos, com os bandidos, né? E ele fala assim, como ele não escreveu e as pessoas escreveram por ele, ele coloca assim, me faz entender que ele gostaria de ser interpretado a fala dele. Então é interessante, como nós sabemos que Jesus, ele não tinha religião, né? Ele só tinha a palavra do Criador. E ele não colocou nada no papel. Quem ele conta a história, ele contava as histórias, pessoas que colocavam dentro de cada um, dentro da sua interpretação, até mesmo uma interpretação cultural da época. Então me faz entender, me faz pensar que também a Bíblia sofreu, hoje em dia, uma nova interpretação, devido à época que nós estamos vivendo, e também muitas pessoas falam da Bíblia, até mesmo interpretando uma palavra dentro do que convém a ela. Você concorda mais ou menos com isso? É um pensamento isso, né? Porque se eu não escrevo nada, você escreve, também eu falo uma coisa para você, você coloca a tua interpretação. Aquilo pode dar várias interpretações do que eu estou pedindo para escrever, né? E eu acho que Jesus, ele foi muito sábio nisso, né? E eu falo de Jesus como eu falo do Ifá também, que o Orumilá nunca escreveu nada, quem escreveu foram os seguidores dele. E também cada um colocou a tua interpretação do que estava sendo falado, e quando a gente estuda, vai ler o corpo literário de Ifá, nós também temos várias interpretações da mesma história, né? Então você vê que a Bíblia, um livro sagrado, merece todo o respeito, né? Mas ela é assim, né? Ela é um livro que ela me dá várias possibilidades. Então você vê a inteligência desse profeta chamado Jesus, né? Que eu deixo a minha palavra aqui, mas agora quem vai interpretar o que eu falei são vocês. Eu não tenho que ensinar nada para ninguém. Ou melhor, para mim Jesus ele foi um grande professor, né? Um grande filósofo que ensinou na sua época, né? E deixando as suas histórias, os cristãos, né? Seria essa palavra, entender o que ele falava, né? Mas não entender de uma forma onde aquilo eu vou entender
naquilo que me convém, e sim naquilo que é. A palavra que ele deixou, dentro da interpretação de cada um, eu não sei se eu consegui me expressar bem. Eu consegui entender você. A Bíblia, ela, no total dela, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, tendo pelo menos 40 homens que foram escrever, ao longo de pelo menos 1000 anos, ela foi sendo escrita. A Bíblia, existe duas formas da Bíblia que a Bíblia foi escrita. Uma forma é literal, coisas que aconteceram. Outra forma é alegórica. O exemplo, quando Jesus Cristo senta e começa a contar a história do bom samaritano. Então, são formas literais. Quando você fala, como dentro do IFA, que também é um livro sagrado, e tem que ser respeitado, e aí, então, é o seguinte, cada um traz para aquilo que se convém, mas, na verdade, existem muitos historiadores, se eu trago dentro do Evangelho, eu falo de Champlin, eu falo de Flávio Joséfo, que vai trazer um exemplo legal. Sabe por quê, irmão? Quando a Bíblia fala que é para poder vender as coisas, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, vender as coisas que tem e trazer aos pés do apóstolo para repartir para o pobre, isso ninguém quer fazer. Mas aí eu vou no Velho Testamento e eu leio Isaías capítulo 41, verso 10, não temas porque eu sou contigo. Opa, Deus falou comigo. Mas quando eu vejo João Batista aqui em Mateus dizer convertemos, raça de víbora, ele falou com você. Então eu só pego aquilo que me convém pegar. É bem verdade. Eu acho que então receber dessa forma. Então, mas mais um motivo para você entender que a pessoa só traz aquilo, ela só vai entender aquilo que ela quer também. Sim, e quando porque você fala é interpretativo. Sim, porque na verdade Cristo ele veio à Terra com um propósito, salvar a humanidade, certo? Que o sangue dele purifica todo o pecado segundo o nosso entendimento. Legal? Só que tem o seguinte, abençoado, as coisas aconteceram naquela época, eles trazem aquilo que era cultural daquela época, aquilo que podia, aquilo que não podia, mas se eu trago a Bíblia numa interpretação para a minha vida, eu começo a ver que o poço é fundo e a corda é pequena. Eu nunca vou conseguir entender tudo. É muita riqueza, é muita grandiosidade. Eu sou tão pequeno, tão pobre, tão pecador e tão dependente. Sabe o que eu pego para mim? Convertei-os. Sabe o que eu pego para mim? Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe o que eu pego para mim? Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer a Ele. Eu pego essas coisas para mim, porque eu percebo que eu sou dependente desse Senhor da minha vida, uma vez que entreguei a minha vida para Ele. Mas há quem pense que, por exemplo, eu vou entrar lá no candomblé ou no qualquer tipo de religião, o evangelho, e eu vou sair de lá rico. Eu quero dizer uma coisa, o evangelho, o Ifá, não foi escrito para deixar ninguém rico financeiramente. Riqueza é dom de Deus. Se Deus quiser deixar você bacana, Ele vai deixar. Mas isso foi escrito para que nós possamos ser melhor. Volto naquilo que eu falei, para que nós sejamos melhor. Eu acho que a procura, né, em si de você conseguir o teu equilíbrio, acho que é isso que é a maior riqueza que nós temos. Sim. Né? Porque eu acredito que ninguém nasceu para ter tudo. Uns vão ter muita riqueza, sim, né? Outros não, infelizmente. Isso daí é uma coisa que, dentro do IFA, a gente explica muito isso, que a gente escolhe o nosso destino antes de descer do céu para a terra, né? E só que chega aqui a gente acaba abusando de muitas coisas e às vezes acaba se perdendo dentro desse mundo que nos traz tanta felicidade. Eu também tenho uma outra, que as pessoas falam de evolução, eu acho que tudo está aqui na Terra. Eu acho que quando a gente morre, sim, acabou tudo. Eu acho que a evolução está aqui para a gente nos tornar melhor. A luta
né, que nós temos aqui de tantas provações, né? E eu vejo que a maior provação que temos, eu vejo que o maior problema que temos ainda é a nossa vaidade. Vieram perguntar para mim, nossa, agora o babá na internet, meu Deus do céu. Eu falei, não, eu era vaidoso antes disso, né? E eu tenho que saber que eu sou vaidoso, que essa vaidade não pode atrapalhar os meus sonhos, os meus desejos, né? A minha vaidade não pode ser maior do que a minha inteligência, né? Eu não posso deixar a minha vaidade me cegar. E isso é uma coisa muito fácil, porque o vaidoso ele é um alvo muito fácil dentro de um mundo onde o capital ele é muito forte, né? Então, quando a gente fala, que nem você falou, eu não sou merecedor disso, ou eu não entendo isso, eu fico com isso daqui, eu discordo um pouco, porque quando a gente tem essa visão da vida, eu acho que você entendeu a Bíblia por inteira. Porque como ela também, volto a dizer, foi escrita por pessoas que também entenderam aquilo, também pensadores, né, que entenderam aquele momento e fizeram aquela fala, fizeram aquela escrita, né? E quando a gente começa a observar, sempre está falando também de bons costumes. Então, todos os versículos da Bíblia, como todas as parábolas do Ifá que eu conheço, né? Eu não conheço a Bíblia, conheço muito pouco, mas o que eu conheço, sempre no final está falando do certo e o errado. Então, você sabendo o que é certo e errado, você entendeu a Bíblia, eu entendo o Ifá, a gente entende a vida. Verdade. Porque isso daí não tem segredo. Mas a nossa vaidade faz com que o errado ele tenha um gostinho mais doce. A nossa vaidade faz com que o errado se torne mais saboroso, né? Então, é o que eu penso, né? Dentro de um pensamento, até vou deixar esse pensamento para todo mundo também, que, né, a vaidade, o nosso narciso que mora dentro de cada um de nós, faz com que a gente sempre vai querer ser melhor do que o outro, sempre vai falar que o nosso grama é mais verde, sempre vai falar que o meu culto, que eu rezo melhor, que eu faço melhor. Isso daí é uma bobagem tão grande, porque nem Orumilá, nem Jesus Cristo deixou isso. Ele só falou, olha, a vida está aí. Vocês vão errar e vão acertar também, porque também seria muito, muito ruim. Você pode me corrigir se eu estou... A história de Adão e Eva fala no Gênesis, é isso? Gênesis. Na Bíblia? Gênesis, né? Então você vê, colocou Adão e Eva lá, aqui era um paraíso, tudo maravilhoso. Foi lá, comeu a maçã, vou falar grosso modo, tá? Foi lá, comeu a maçã, aconteceu o que aconteceu, pecado, isso, aquilo, outro, e a Igreja Católica vem batendo em cima disso, do pecado. Daí tiveram filhos, né? Tiveram 2 filhos, né? Que um matou o outro, não foi isso? Caim e Abel. Caim matou Abel. Então, logo dos 2 filhos, um foi lá e matou 50% da população, porque só tinha os 2, então um matou o outro, ficou só um. Então você vê que tudo isso faz parte de um plano do Criador para a evolução. Dentro do Ifá conta a história da Terra, que a Mãe Terra protegia seus filhos, que nada acontecia, que era um paraíso, todo mundo ficava o dia inteiro comendo uvinha, maçã, tudo lindo e maravilhoso. O Lodumare falou assim, precisa ter evolução. Como vocês vão ficar aí sem... Pô, você precisa evoluir. E daí, Exu arma uma armadilha para um filho da Mãe Terra aí e tropeçar. Ele tropeçou e ralou o joelho. Só que ninguém nunca tinha visto sangue. Então, todo mundo ficou desesperado quando viu sangue. Quando ela desceu, estava todo mundo revoltado com a Mãe Terra. E falou que foi culpa dela que aquilo aconteceu. Né? E daí a Mãe Terra foi embora e falou assim, olha, eu vou embora,
De mim vocês vieram e para mim vocês voltarão. Né? Então você vê que tudo isso faz parte. Olha, eu falei uma parte da Bíblia, né? Desculpe a minha ignorância, e falei uma parte do IFA, do que eu estudo. Então, os dois falam a mesma coisa, da evolução. Então, tinha que acontecer aquilo para ter a evolução, senão a gente hoje estaria, sei lá como, né? Todo mundo no paraíso, então o céu e a terra não teria diferença, né? Teria tudo junto. A própria palavra de Deus vai dizer que a ciência ela se avançaria, né? E o que nós estamos fazendo aqui é uma evolução da ciência. A gente está falando aqui para diversas pessoas, inclusive o Ivan. O Ivan ele tá no áudio aí, ele tá vendo a gente e tá dizendo que coisa maravilhosa. Um abraço, Ivan. Deus abençoe a sua vida, meu querido. É um prazer saber que você está ouvindo essa palavra maravilhosa. Nós estamos esse papo gostoso, né? Falar um pouquinho de fé. Mas a Conceição, a senhora Dona Adele. Tá bem legal mesmo, Robson. Tá show. Acontece. Falar de alguém dentro da palavra. Teve um tempo falar de vaidade. Um filho de Davi, por nome de Salomão, ele vai ser o cara mais rico, mais sábio da face da terra. Salomão agora vai ter oportunidade de escrever 3 livros. Salomão escreve Eclesiastes, escreve Provérbios, escreve Cantares e Eclesiastes. Salomão, bem nós conhecemos aí, que você também sabe, Salomão teve um problema no teu ministério, bem no fim do teu ministério, e isso foi, de uma certa forma, bom para que ele pudesse abrir os olhos dele. Salomão vai escrever o livro de Provérbios, vai encher de palavras bonitas, aquele negócio todo, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói, vai ter com a formiga, o preguiçoso, ele vai vir com essas palavras gostosas. Daqui a pouco ele vai dar uma de apaixonado, porque ele vai escrever para sua esposa Sulamita. Você vai ver o livro de Cantares de Salomão, você vai falar, será que isso aqui é a Bíblia? Mas é a Bíblia, sim. Ele vai dizer, acariciar os teus seios, aquele negócio todo. Só que, passando o tempo, Salomão, ele vai adquirir uma certa idade. E quando falamos em experiência, o sofrimento nos traz essa experiência. Quando ele começa a escrever Cantares, livro de Eclesiastes, ele vai dizer assim, ó, vaidade. O pregador diz que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Sabe, eu quero, talvez, de ser o melhor pregador, quero fazer o melhor culto, isso também é vaidade dentro de mim. Eu quero colocar aquela roupa bonita, esse narciso que está dentro de mim, olhar no espelho 50 mil vezes, eu estou bonito, passa gel na cabeça, e arruma... Mas as pessoas têm que saber... As pessoas têm que saber que você era vaidoso antes da igreja. Muito antes de eu estar dentro do evangelho, que você era vaidoso muito, muito antes de você conhecer o IFA, e isso vem de cada um de nós. Porém, isso não pode ser maior do que a nossa crença. Isso não pode ser maior do que a nossa fé. É apenas algo que mora aí. Infelizmente ou felizmente, está dentro de nós. Né? Algumas pessoas, isso é em qualquer segmento. Existem pessoas que não fazem e querem atrapalhar aquele que quer fazer, meu irmão. Verdade, perfeito. Chega lá em Tessalônica, os caras estão na sinagoga, estão lá de qualquer maneira. Paulo mete Bíblia neles e palavra. Os caras fazem. Mó tumulto, por quê? Eles não estavam fazendo, Paulo foi lá e fez por ele. Então, em qualquer segmento, aquele que faz, aquele que estuda, aquele que conhece, esse não vai ser muito bem visto, não. Porque as pessoas querem marionete. Vira, faz, pula, para cá, para lá. Então, nós aprendemos a conhecer aquilo que nós seguimos. Isso, infelizmente, não sei, é dentro do teu segmento. Mas dentro do nosso segmento, isso incomoda muita gente. Você conhecer... mas eu acho que é a vida, né? Robson, eu acho que todo mundo... Aquela velha história, né? Prego que só
toma uma martelada, prego que aponta a cabeça. Acho que todo segmento, as pessoas acabam querendo sempre ser melhor do que o outro e perde um pouco a essência. Eu acho que o que perde é o respeito, Robson. Entendeu? Eu preciso entender o seguinte, que eu tenho que lhe respeitar. Eu acho que isso falta muito no ser humano, o respeito. Eu não suporto, vou falar a verdade para você, não suporto ovo com gema mole. Velho, desborra. Eu já levantei da mesa com pessoa molhando o pão no ovo com gema mole. Para mim não dá, não dá, não dá. E eu não entendo porque uma pessoa tem a moral de comer aquele ovo com a gema mole. A pessoa come, mas eu não entendo. Mas eu preciso respeitar que ele gosta do ovo com gema mole. Eu tenho um almoifá aqui que ele pega o ovo, deixa um pouquinho dentro, abre em cima, põe sal e bebe. Não dá para mim, aquilo não dá. Eu não sei como uma pessoa consegue. Mas eu preciso entender que aquilo a pessoa gosta. Eu preciso entender que a pessoa gosta do azul, a pessoa gosta disso. Quando eu começo a entender isso e respeitar, eu também estou lidando melhor com o meu narciso. Quando eu começo a falar sobre aquilo de uma forma até prepotente ou uma forma dura de querer mostrar que aquilo não é bom e colocar tantos adjetivos, tantos naquele ovo, eu estou só querendo falar quem sou eu. Né? Quando eu falo, né, de Chico, eu sei mais de Chico do que Francisco. Não é essa fala, até esqueci isso daí. Freud fala isso daí. Chico fala de Francisco. Eu sei muito sobre Chico. Né? Porque ele fica falando tanto do outro, então a gente começa a conhecer quem é a pessoa. Né? Então, a gente começa a observar que o ser humano ele gosta muito de cuidar da vida dos outros. Mas esse cuidar da vida dos outros, ele cai nisso que você falou. É de sempre olhar o outro como um adversário. Nós somos dois religiosos. Nós não podemos ser adversários. Sendo que a gente reza por uma coisa só, de formas diferentes. Sendo que a nossa luta é para o melhor, no modo geral, de formas diferentes. Mas a luta é a mesma, nós não somos adversários. E teve uma onda de evangélicos nos atacando o povo de matriz africana no Rio de Janeiro, né? Jogando fogo em casas, né? Quebrando, ameaçando os zeladores. Foi terrível, isso daí aconteceu muito. Aqui na frente da minha casa mesmo, tem eu não sei quem é, né? Enfim, mas com bilhete, macumba, sei o quê, sabe? Daí o pessoal pega, varre todas as coisas que tem aqui, que eu moro numa chácara, varre todas as coisas que tem aqui de trabalho, chega e coloca na porta da minha casa. Tipo assim, eu sou macumbeiro que sujeito daquilo. Eu sou contra isso, eu sou a favor da macumba limpa, sabe? Coloca na folha, tira do alguidar, põe lá que a terra vai consumir, leva o alguidar embora. Eu sou contra isso. Quando eu vejo pessoas fazerem despacho aqui perto de casa, que eles estão colocando alguidar, eu vou lá. E eu vou lá como religioso, de matriz africana que sou. Né? Falar, não faz isso aí não é legal, isso daí dá margem para as pessoas falarem da nossa religião. Então, poxa, quer colocar? Ah, mas sem colocar. Então entra para dentro do mato, põe lá dentro. Né? Porque a gente precisa também respeitar o ir e vir das pessoas. Né? E eu vejo que, infelizmente, mais da parte do evangelho, dos cristãos, né, os cristãos, desculpa, é um ataque assim muito ferrenho para o povo que não faz parte deles. Eu falo de matriz africana porque eu sou de matriz africana, mas eu vejo eles com o ateu, com o católico, só que eu também percebo, Robson, que como meu pai é da Assembleia, eu percebo a postura do povo da Assembleia, a postura do presbíteros, né? A postura de umas igrejas que são mais antigas,
né, mais conservadoras, muito diferentes desses neopentecostais. Essas novas igrejas, eles têm um discurso de ódio, um argumento de ódio tão grande, como hoje a gente está vendo até mesmo dentro do nosso atual governo, né? E que isso interfere na minha vida diretamente. No portão da minha casa, no portão dos meus irmãos do orixá. Eu acho que esse discurso de ódio, isso daí precisa acabar. Precisa ter um jeito. As pessoas falarem, gente, vamos todo mundo cuidar da sua vida, porque todo mundo quer o melhor, a gente tem que se tornar melhor. E esse discurso de ódio, eu vejo a vaidade muito forte nisso. Né? Que eu sou o certo, que o meu é o certo. Como nós já falamos, que a Bíblia ela também vem de uma interpretação. Então, poxa, as pessoas interpretam tudo do jeito que elas querem, né? Trazendo ódio, trazendo... Nós somos um país laico, onde a laicidade é o que menos impera aqui. Né? Hoje a gente tem relatos, né, que eu sou do Fórum Interreligioso, a gente tem relatos de escolas que a diretora é evangélica e ela impõe que as pessoas preguem o evangelho. Ela não vai falar do catolicismo, do país laico, né? Ela não vai falar da laicidade. Ela vai impor aquilo que é a verdade dela. Mas quando a gente começa a observar, a gente começa a entrar na vaidade da pessoa, de falar que ela é a certa, porque se a gente for falar da Bíblia para ela, a Bíblia nunca falou sobre isso. Nunca falou o que é certo e o que é errado, assim falou para eles, para o povo dele, para o povo judeu, o que o Messias trazia para aquele povo. Então, hoje, nós também temos que ter uma releitura, né? Porque falar da Bíblia também ela é diáspora. Porque ela foi escrita por um povo que saiu de lá. Tudo que sai da sua origem se torna diáspora. Então, nós não podemos esquecer a nossa cultura do nosso povo, né? A cultura da qual nós fazemos parte. E a religião ela tem que agregar, né? Ela tem que somar, não dividir como está acontecendo há alguns anos já. É doloroso falar sobre isso, mas é a grande realidade. Queria que você comentasse um pouco sobre isso daí. Eu vejo isso com muito pesar, porque se há algo que a Bíblia enfatiza no ensino, é o respeito, é o amor ao próximo. Eu tenho como exemplo nisso que você fala, eu li muito as epístolas paulinas, e Paulo ele vai tirar o evangelho do seio do cristianismo. Olha só o preconceito. Paulo, um judeu, que ele vai tirar o evangelho do seio do cristianismo e ele vai levar esse evangelho aos gentios. E quando Paulo, bem certo de dizer, lá na cidade de Éfeso, uma cidade que tinha ali a sétima maravilha do mundo, que era o templo de Diana, um lugar muito, vou dizer a você, famoso da época. E agora vai dizer que Paulo ele vai pregar lá em Éfeso. Éfeso não tinha judeu. Então eles entenderam que Paulo não tinha que pregar lá. E agora Paulo volta e vai preso, porque pregou para os caras. Mas o que eu quero falar de Paulo? Paulo vai tirar o evangelho do seio do cristianismo e vai trazer para o gentil, alguém que não conhecia esse evangelho. Ele vai entrar numa cidade na Grécia por nome de Areópago. Ele vai entrar no lugar lá e ele vai ver a cidade, pelo menos, tinha 100 mil deuses. Que as pessoas acreditavam e tem que ser respeitado. Mas tinha 30 mil habitantes. E vai dizer que Paulo entra naquele lugar e olha aquelas estátuas, aqueles deuses, e ele não vai subestimar. Ele não vai chutar, que nem aquele cara, uma vez um rapaz fez isso, de quebrar a estátua de Aparecida. Ele não quebrou, ele não chutou, ele não insultou.
Paulo, com muito respeito, viu um altar escrito ao Deus desconhecido. Ele falou, ó, é sobre esse Deus que eu quero falar. Eu não vou criticar a sua crença, mas eu quero ter oportunidade de falar desse Deus. Então, o respeito, ele é fundamental e importante em qualquer situação. Até porque, volto a falar, vivemos em um estado laico, onde cada um pode expressar a sua crença da forma que entender melhor. Então, eu sou contra esse tipo de atitude. Intolerância religiosa. Eu não sou a favor. Porque a gente precisa intolerar, né? A palavra intolerar é muito complicado. Acho que a gente precisa ser empático. Se eu não curto, mas eu respeito, né? Poxa, e acabou, né? Agora, é muito difícil isso, né? Eu fico, assim, bem assustado com muitas coisas a esse ponto. Eu queria também aproveitar aqui, sair um pouquinho. Tem uma pessoa aí que pediu o número da clínica Recuperando Vida. Fica na rua Inácio de Vasconcelos Cunha, Caldeira, número 500, Jardim São Francisco. O telefone é 19 989 8904 3123 e 3427 1643. Depois eu vou deixar lá no linkzinho aí para as pessoas verem, para chegarem lá. Então, óbvio, são coisas tristes, né? Infelizmente. Né? A gente sabe que no mundo existem muitas crenças, muitas fés, muitas religiões, né? E é muito duro quando a pessoa fala que só o dela é certo, né? Você vê, tem o budismo, né? O hinduísmo, são filosofias maravilhosas, são filosofias que, poxa, traz um autocontrole, traz uma ajuda emocional muito grande para os seus seguidores também, o que nós estamos falando aqui, que isso que é o principal da vida, né? A gente conseguir ter um autocontrole, conseguir olhar para as pessoas e ser empático, né? Eu acho que isso daí é muito, muito importante, né? Que também não sei, não conheço, nunca vi citar essas outras religiões, esses outros segmentos na Bíblia. Dentro do IFA ele fala bastante coisa, até ele fala dentro do cristianismo, fala do Islã, né? A proximidade que o culto do qual eu faço parte do Islã é muito grande, né? Fala do Alcorão, fala de muitas outras religiões dentro do IFA, porque a gente acredita que a fala de Deus ela é uma só, né? Fala aqui, fala ali, mas o intuito é trazer a paz, trazer trazer essa fé para dentro da gente, né? Que possamos melhorar, para que possamos vencer nossos medos, nossos receios, nossas inseguranças, né? Mas olha, eu estou muito feliz com o nosso bate-papo. Poxa, acho que o pessoal também deve ter gostado aí. Tirando muitas dúvidas. Tem uma moça que fez uma brincadeira que nós não comparamos o Agostinho, pelo amor de Deus, com o Santo Agostinho. Poxa, pelo amor de Deus. Marina Matos, achei ótima a aproximação de Santo Agostinho e Agostinho Carrara. Foi como se eles sentassem para jantar, para conversar. Não, nós não foi isso a intenção. Eu só coloquei que o Agostinho ele traz uma fala interessante, né, de um pensamento. E daí você coloca a fala de Santo Agostinho, né? Foi isso que ela foi? Eu falei sobre Santo Agostinho, daquele que a gente conheceu um pouco dentro do seminário. Então, não sei, também não entendi aqui, mas Marina Matos, não foi, mas muito obrigado pelo toque. Quero mandar um abraço aqui para o Mauro, meu irmão Marcos, Hamed, Ofono, Sandra,
Olha, quem mais? Nas situações. Você vê que interessante. Eu vou contar um caso aqui, muito interessante. Eu fui no... Teve um senhor que eu orientava, que ele faleceu, né? E daí chegou na hora, ele era português, e ele foi criado dentro dos dogmas católicos, só que ele virou espírita aqui e tal, e ele muito falava pouco sobre essas coisas. Quando eu falava de Deus, isso ele não acredita nisso, aquele jeitão dele e tal. E daí ele faleceu. E daí chegou na hora, veio uma moça e quis rezar um Pai Nosso. E eu falei assim, gente, já que ele não acreditava nisso, não é porque morreu que tem que seguir isso. E dentro das nossas conversas, minha e dele, ele comentava isso daí, que não tem nada a ver. Tá? Passou o tempo. E lá tinha as pessoas, os amigos portugueses dele, tudo católico e tal. Daí passou isso, né? E, poxa, infelizmente, é uma coisa que depois, com o passar do tempo, aquilo começou a me incomodar. Porque eu entendi que aquele momento, a minha fala não ia interferir em nada. Ele já tinha falecido. O que eu tinha que fazer ali era quem quisesse fazer o que fosse, a homenagem que quisesse para ele, independente do que ele falava para mim, do que a gente conversava. Então você vê que isso também me ajudou a crescer. Porque ali também eu coloquei a minha vaidade. Seu pensamento. Você está me entendendo? Ele está explicando. Eu coloquei a minha vaidade. Então é uma coisa que depois eu até fui falar depois com uma viúva que é muito minha amiga, e eu falei para ela, eu falei, olha, realmente, hoje eu não faria daquela forma, mas aquele dia eu fiz. Então eu só tenho que pedir desculpas. Mas é isso que a gente cresce, né? Na verdade, o ser humano ele cresce mais com os seus erros do que com os seus acertos. É verdade, é verdade. Eu fiquei muito... Um beijo, Marina Matos. Entendi, sim. É verdade. Depois eu cresci muito com isso, juro por Deus. Porque eu acho que tudo pode. Eu acho que a gente pode tudo, né? Eu acho que o Criador fez esse mundo aqui para nós errarmos realmente, né? Vamos magoar alguém, ao magoar algumas pessoas, vamos ser magoados, vamos errar, vamos acertar. Mas eu acho que com o passar do tempo, a idade, ela não permite mais alguns erros, né? E vai falar que existe duas formas de sacerdote, né? Aquele olhador que tem condições de falar com as pessoas. Aquele que é novo e tem um espírito velho, e aquele que é velho, que já viveu muito na vida, então ele tem muita experiência para passar. Que esse seria as duas formas da pessoa ser um bom olhador, um bom conselheiro. Então tem coisas que vai passando na vida que hoje eu também não faço mais. Uma delas é essa que eu aprendi. E passo para os meus também. Olha, tudo pode, desde que a pessoa ela não entre dentro de um limite que é a tua vida, né? A gente pode, todo mundo pode fazer o que quiser, né? Livre-arbítrio. Né? Então são experiências. Essa fala sua, eu venho a buscar uma fala desse cara que eu tanto admiro dentro da palavra de Deus, que é o apóstolo Paulo, né? Ele vai dizer... Meu xará, pô! Meu xará! Ele vai dizer assim, ó, todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas elas me convêm. Quer dizer, eu posso tudo, só que eu não posso tudo. É lícito, só que não me convém. Hoje, agir de tal forma, fazer tal coisa, isso eu venho aprendendo isso com o passar do tempo, com as minhas quedas, com as minhas deficiências, seria a palavra propícia, com as minhas deficiências, eu começo a perceber, como eu falei sobre o programa de NA, que algumas coisas eu ainda continuo sendo impotente, e eu não quero chegar perto delas, né? E não Claro. falo de droga. Então, óbvio, eu acho que quando a gente admite algumas coisas, a vida fica melhor. Quando eu admito que eu sou uma pessoa vaidosa, que eu quero sempre fazer o melhor do que o seu, eu começo a ficar melhor. Porque é mais fácil eu admitir do que me esconder atrás de uma verdade que aquilo não vai me levar a nada. Então, eu admito que eu quero fazer isso da melhor forma possível, eu quero ter tudo melhor. É mais fácil, fica mais leve a vida. Quando você admite que você não pode fazer aquilo, você não pode chegar perto de um copo de cerveja, fica mais leve. Mas é Entendeu? verdade. Quando eu começo a falar assim, começo a arrumar desculpas para isso, estou me enganando, estou me auto-boicotando. A vida não tem sentido, eu sempre vou ficar correndo atrás do rabo, né? Porque todo mundo pode tudo, como você falou. Eu conheço pessoas, óbvio, que usa, ele cheira todo dia. Só que ele cheira, levanta, vai trabalhar, vai fazer isso, aquilo, outro. Você não fala que ele é aquilo lá. Para ele, tá Tá bom, certo. tá tudo Tá certo. certo. É. E eu, quando ele veio falar para mim, babá, tá tudo certo, velho. Desde que você não prejudique a sua família, prejudique o outro, é a sua cara, porque você está fazendo é para você. E você é responsável por você. Ponto. Entendeu? Verdade. Porque o julgamento, porque é pecado, ele está falando para ele, ele que se vire. Agora, tem gente que não pode, que nem você falou. Ele, de repente, hoje ele está bem, amanhã ele pode estar ferrado, mas ele vai ter a consciência que quem trouxe todo aquele problema para a vida dele é ele. Infelizmente, hoje, vivemos uma época em que a vida virou uma eterna novela. Mas por que novela? Porque muitas pessoas, eles executam um papel que não é ele, ou que não é dele. É como um ator, ele vai lá e atua, e depois ele vai embora para a casa dele, ele tem que ser ele. Então, existe hoje, em diversos segmentos, pessoas que fingem ser aquilo que elas não são. E bom quando você fala, quando eu admito as minhas fraquezas, admito quem eu sou. Isso fica muito mais leve para mim, porque eu sou o evangelista Robson aqui em Itaquera, eu sou aí aonde você mora, eu sou as viagens que eu faço, eu sou a mesma pessoa. Eu não preciso hoje, como eu já fiz um dia, cada lugar que eu chegar, trocar de cor ou assumir um papel. Então, isso para mim ficou muito mais leve na minha vida. Olha, agradecer. Só tenho que agradecer. Foi muito bom falar contigo. Primeiramente, matar a saudade aí. Como eu falei, você é meu irmão. Estamos juntos sempre. E vamos estar até do outro lado da vida, se Deus quiser. Não é verdade? Tem pessoas que a gente não vê sempre, mas eu acho que também não precisa ver. Sabe que não é porque está aqui que é essas palavras aí. Mas já passamos, já tiramos, já curtimos muito na vida para você saber que o que eu estou falando é verdade, né? E é isso. Eu só tenho que agradecer. Eu queria que você deixasse uma palavra, um pensamento aí para o povo que está ouvindo você. E tenho certeza que também eles gostaram e se emocionaram aí com toda a sua fala, com toda a sua história. Eu quero também agradecer, sabe que é sempre que é verdadeira, e
Quero agradecer pela oportunidade que você me deu de eu participar do seu canal. Esse bate-papo foi muito bacana. Nós podermos falar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido e daquilo que a gente crê e acredita, respeitando um ao outro. Isso é muito, muito importante. Obrigado pela reciprocidade aí de vocês, pela hospitalidade, por me acolher e me dar essa oportunidade. Eu quero deixar um versículo bíblico que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios, capítulo de número 13, verso 1. Paulo diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos anjos e a dos homens, e não tivesse amor, seria como sino que tine ou metal que soa. Então, que tenhamos amor um para com o outro. Deus abençoe. Um abraço. Nossa, isso aí me emocionou agora, hein? Não, valeu. Eu não tenho nem palavras, né? E eu falo também, né? Sobre o IFA, que fala assim, né? Que a gente ora para que o IFA escute nossos pedidos, para que ele aceite nossas oferendas, a nossa devoção, e para que nossos pedidos possam alcançar aos céus, né? É isso, é pedir e acreditar sempre. Tá bom, Robson? Tamo junto. Um beijo no seu coração. Quero Um também abraço. agradecer a todos aqueles que puderam acompanhar essa live, os que irão também acompanhar. Um abraço a todos. Deus abençoe. Até mais, irmão. Até mais. Gente, ele me emocionou agora aí com essas palavras, porque, como eu falei, ele é um meu irmão e eu sei da luta dele. Então, eu fiz muito gosto para ter esse bate-papo e espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu queria deixar alguns agradecimentos à UO Produções, né, que está sempre nos apoiando, com luz, com produção em si, o Eleuxê, Macumba Delivery, Jardim Grimaldi, Sapopemba, Vila Ema, falar com o Leandro lá, tá bom? O Leandro vai ajudar todo mundo. O Leandro vai ajudar todo mundo. Edu Craveiro. Caiu aqui. Edu Craveiro, publicidade. Edu Craveiro? Quem é Edu Craveiro? Vou falar isso de novo, vai tocar, vamos ver. Quem é agora? Ah, verdade. Olha, vou falar de novo. Foi muito legal tudo isso. Um bate-papo bem emocionante, porque só quem o conhece sabe da luta dele, né? Então, vou fazer algumas, depois de tantas emoções, que foi esse bate-papo, tantas lembranças boas e lembranças de superação, então por isso que nos emociona, né? Agradecimento ao Alô Produções, Ileuxê Macumba Delivery, Jardim Grimaldi, Sapopemba, Vila Ema. Edu Traveiro, Publicidade. Marmitas GCL, Gabriela Covali. Freitas Bragas, Engenharia, Reforma de Interiores. RC Infotec, Lucas Cunha, Belém do Pará. E feliz ano novo a todo o povo iorubá, né? Feliz ano novo a todo o povo que trouxe a cultura e os costumes de iorubá para dentro da sua vida, tá bom? E eu queria deixar de novo aqui um agradecimento também para
Clínica Recuperando Vida. Rua Inácio de Vasconcelos Cunha, Caldeira, número 500. Jardim São Francisco, Piracicaba, São Paulo. O telefone é 19 98904 3123 e 3427 1643. De novo, 19 98904 3123 3427 1643. Gente, muito obrigado pela audiência, pela presença de vocês, tá bom? Um beijo no coração e que o Olodumare traga muita, muita, muita paz, felicidade e caminhos abertos a todos. E principalmente saúde. E por favor, máscara e álcool gel. Um abraço.